Eu gostaria de dar este bom dia a todos vocês. Já tivemos esse acolhimento pela música, né? Que é de verdade um abraço nos nossos corações. Mas queremos aqui agora, em palavras também, em nome de toda a comissão organizadora deste simpósio, dar o bom dia a vocês, agradecer pela presença de todos, principalmente aos inscritos, né? Porque todo este simpósio foi feito pensando em vocês. Também queremos agradecer aqui agora a todos os docentes do mestrado em promoção da saúde, do UNASP, aos estudantes também, aos alunos que estão aqui conosco. Queremos também, de modo especial, agradecer principalmente as idealizadoras, né, deste simpósio, a professora Gina, a professora Dirce, porque se empenharam, junto com todos nós aqui, idealizando este momento, e sem elas a gente não estaria, né, nesse momento também. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Nós estamos iniciando, então, o 4º Simpósio Internacional de Religiosidade e Espiritualidade na Integralidade da Saúde. E o tema central do nosso simpósio será religiosidade e espiritualidade em contextos de crise. Nosso objetivo, né, o objetivo desta comissão organizadora em promover este simpósio é promover uma reflexão crítica sobre a importância da linha de pesquisa, que é a religiosidade e espiritualidade na integralidade da saúde, oportunizando então o debate com pesquisadores internacionais e nacionais que têm se aplicado a esta temática. E para que a gente possa dar prosseguimento, nós iremos ter mais uma música especial, que será ministrada agora pela Samila, e em seguida nós teremos uma reflexão especial pelo pastor Evandro Fávero, que é diretor da FAT, a Faculdade de Teologia do UNASP. Peço que todos também se deleitem nesse louvor que será agora apresentado, e em seguida na reflexão espiritual. Trees along a riverbank with roots deep into the stream, all those who trust in the Lord, who make the Lord their only hope. They are not bothered by the heat or troubled by long months of drought. Their leaves stay so green, their fruits are always seen. I want to trust in you, Lord. I want to lay in your hands the troubles of my life. I want to let you decide. I don't want to live by my desires. I'm tired of falling into vice, even if I have to sacrifice. I just want your guidance in my life. All this time I'm living by my own rules. All this time I'm being stubborn and blind. And all this time you're trying to reach me. Ouvindo. All this time you're trying to take good care of me. I want to trust in you, Lord. I want to
decide. I don't wanna live by my desires. I'm tired of falling into vice, even if I have to sacrifice. I just want your guidance in my life. I want the peace you give. I don't wanna have to worry. I just wanna be dependent on you. I want the peace you give. I don't wanna have to worry. I just wanna be dependent on you. I want to trust in you, Lord. I want to lay in your hands the troubles of my life. I want to let you decide. I don't wanna live by my desires. I'm tired of falling into vice, even if I have to sacrifice. I just want your guidance in my life. Like trees along a riverbank, with roots deep into the stream, all those who trust in the Lord, who make the Lord their only hope. Não sei se já começa ou não. Sim, pastor, pode ficar à vontade. Bom dia, bom dia. Estou aqui bem acompanhado hoje. Estou aqui com meus pais que estão me visitando. Aqui está o seu Dirceu, a dona Ivete, que falaram, vamos acompanhar o culto também. Muito bom. E é um prazer estar com vocês nesse momento especial, né? Começando esse simpósio de religiosidade e saúde, ouvindo mensagem musical e também falando sobre Deus, sobre a palavra de Deus, né? Então, para mim é um privilégio. Obrigado, doutora Gina, pelo convite, né? Eu ontem à noite, bom, quando ela me convidou para estar aqui com vocês, logo me veio à mente apresentar um tema que eu já havia preparado e apresentei para os médicos que trabalham nos hospitais adventistas aí de Assunção e Juvenal. Até o ano passado eu estava trabalhando na União Paraguaia e lá nós tínhamos, a igreja tem ali 2 hospitais, né? E por essas coisas da vida, ainda que eu guarde as minhas apresentações que eu faço em um arquivo só, em um aplicativo só, essa apresentação desapareceu. Procurei por tudo que é lugar e falei, o que eu vou falar agora, né? E aí, bom, tomei a decisão de falar sobre um tema que é muito comum, muito conhecido, bastante simples, mas ao mesmo tempo bastante profundo. E como creio em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, talvez Deus tenha uma mensagem para, através desse tema, falar a mim mesmo, ou talvez a alguns daqueles que estão participando nesta manhã. Eu vou compartilhar a tela, então, aqui, eu acho que eu tenho como compartilhar, deixa eu só ver aqui. Só preparar aqui para eu já compartilhar a tela. Eu tenho que ser habilitado aí, eu acho, Gina, para eu poder colocar como
com o anfitrião aí para poder compartilhar. Arthur, você pode habilitar aí, por favor? Pode tentar de novo. Obrigada. Vamos lá. Agora já deu. Muito bem. Vocês conseguem ver? Muito bom. Então, eu vou deixar ela do jeito que está aqui, para poder ficar melhor aqui no controle. Só vou aumentar aqui essa parte, que aí fica mais fácil para vocês verem. Ao mesmo tempo, eu quero para meu controle pessoal aqui. Muito bem. O tema que eu quero apresentar para vocês hoje tem a ver com esse tema de espiritualidade, dependência de Deus, né? E eu quero começar com essa frase, com esse texto, que é muito comum para aqueles que viajam de avião. Em caso de perda de pressão na cabine, uma máscara de oxigênio cairá automaticamente na sua frente. Para abrir o fluxo de oxigênio, puxe a máscara em sua direção, coloque-o firmemente sobre o nariz e a boca, segure o elástico atrás da cabeça e respire normalmente. Se você estiver viajando com uma criança, uma pessoa que precisa de ajuda, coloque sua máscara primeiro e depois ajude a outra pessoa. Esse texto, essa declaração é muito comum para aqueles que viajam de avião. E cada vez que eu ouço, eu fico pensando em algo, numa aplicação espiritual. Você sabe que Jesus utilizou muitas vezes, em suas parábolas, situações do dia a dia da vida, né? Ele falou sobre o semeador, ele falou sobre temas que o povo conhecia. Então, vamos utilizar esse texto como uma parábola moderna. Esse texto, obviamente, está falando, ele é proferido para situações de emergência dentro de um avião. E quando alguém está com uma criança, né, ao seu lado, ou alguém que necessita de ajuda, a orientação é que você coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois colocar na pessoa que precisa de ajuda. Eu fico pensando que no aspecto espiritual, quando a gente fala de comunhão com Deus, quando a gente fala de oração, quando a gente fala de dependência do Senhor, quando a gente fala de ser usado pelo Espírito, quando a gente fala até mesmo do tema de saúde, que é um tema que eu gosto muito também, nós precisamos aplicar esse princípio desse texto. Primeiro colocar em nós para depois ajudar as outras pessoas, né? Se a pessoa não colocar a máscara nela primeiro, ela obviamente não terá forças para ajudar a criança. Ela não vai ter condições físicas de ajudar a outra criança, porque pode desmaiar primeiro, né? Porque pode ter situações aí que ela não vai conseguir ajudar. Por isso, ela tem que primeiro se fortalecer com o oxigênio para depois ajudar aquele que necessita. E no aspecto espiritual, esse é um conselho muito forte para nós também, que somos líderes, né? Que somos chamados por Deus para atuar em alguma área da vida. Então, alguns textos que eu quero mostrar para você, textos de autores distintos e também, não sei quem é o autor, mas é interessante, esses dois próximos textos, não conheço o autor, mas eu acho muito interessante o texto. O segredo da vida espiritual é falar com Deus em segredo. E não ter tempo para Deus, é viver perdendo tempo. Isso é interessante nós pensarmos nisso. E no livro Maior Discurso de Cristo, na página 131, nós lemos: Deus nos espera para dar-nos as boas-vindas em sua câmara de audiência. Passar um tempo com Deus, conversando com Ele todos os dias, é o segredo, é o remédio, é a injeção que nos fortalece para que possamos enfrentar as batalhas da vida todos os dias, não é? No livro Obreiros Evangélicos, na página 259, está escrito que as maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus não são o resultado de elaborados argumentos, amplos recursos, vasta influência ou abundância de meios. Ainda que isso tudo seja importante e tenha o seu papel, mas as maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus, e eu poderia trocar aqui, eu poderia colocar aqui as maiores vitórias obtidas em favor da Júlia, as maiores vitórias obtidas em favor do Fábio, as maiores vitórias obtidas em favor da Dirce, ou do Abraão, ou de Juliander,
as maiores vitórias obtidas não são resultados de todos os recursos que você possa ter. Ainda que o estudo é importante, ainda que ser capacitado é importante, mas as maiores vitórias sobre as tentações da vida, os problemas e as lutas são alcançadas na câmara de audiência com Deus. Eu tenho a conta no Twitter e às vezes o Twitter ele manda para a gente alguns destaques, né, de contas que você nem segue. E hoje de manhã surgiu para mim aqui do nada vou até abrir aqui e ler para vocês, um destaque que o Twitter colocou aqui e de uma pessoa, uma senhora, uma jovem senhora, que eu não sei quem é, não conheço, mas ela postou o seguinte: depois de quase 12 anos juntos, 6 anos de casado, eu vi o amor da minha vida indo embora, porque não está feliz. Eu queria dizer que sou forte, mas não está dando. Nunca me senti tão sozinha, mesmo tendo tanta gente do meu lado. Eu queria ter ódio, mas eu só sinto amor. Eu fiquei pensando nesse Twitter que revela a realidade da vida. E quando nós passamos muitas vezes por problemas e lutas e dificuldades, né, que ninguém sabe. Poucos expressam num Twitter ou numa rede social o que estão sentindo, os problemas e as lutas da vida. E se alguém é líder, ainda menos vai se expor, né? Por medo do que os outros podem falar. Mas as lutas são verdadeiras e são reais. E nós precisamos da dependência do Senhor se quisermos vencer e ter vitórias sobre as batalhas e as lutas da vida. E essas vitórias, como diz esse texto, não são alcançadas porque eu tenho um doutorado, um mestrado, ou porque eu participei de um simpósio, ainda que tudo isso seja importante. E a gente promove isso, afinal, aqui na faculdade a gente tem mestrado e doutorado, temos todos um programa de pós-graduação, e isso é importante. Mas para eu ser realmente feliz e alcançar as vitórias sobre as lutas da vida, eu preciso ter um outro mestrado, eu preciso ter um outro doutorado, que é a conexão com o Senhor. E isso, se eu consigo, quando o texto diz aqui, com sincera e angustiosa fé, os homens, aqui no sentido genérico, homens, mulheres, se apegam ao forte braço do Senhor, do poder. Bom, isso é um texto, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia também. Se nós olharmos vários textos, há inúmeros textos no Antigo e no Novo Testamento que falam da importância da dependência, né, de Deus. Os grandes líderes do Antigo e do Novo Testamento venceram, e quando venceram foi porque eles tiveram um apego com o Senhor. Por exemplo, eu tenho aqui alguns personagens da Bíblia que andaram com Deus. Você pode lembrar de Noé, e não vou ler todos esses textos agora em virtude do tempo, só mencionando José, Daniel, Jabes, né, que andou com o Senhor e fez a diferença em toda uma genealogia, Jeremias, Natanael, Abraão, o pai da fé, teve suas lutas e seus problemas e suas dificuldades também, mas ele superou andando com o Senhor. Maria, né, a mãe de Jesus, dependia do Senhor. João reclinava sua cabeça no ombro de Cristo, né? Depois temos aqui também Samuel até destaquei aqui porque ele disse: como eu posso pecar deixando de orar por vocês, né? Então ele considerava que inclusive a oração intercessora era muito importante, né? Temos um Jó, aqui nesse texto aqui, Jó 1 e 5, ele orava todos os dias pelos seus filhos. E Jó 42, versículo 10, a sorte de Jó, né? A situação de Jó foi mudada enquanto ele orava, e orava pelos seus amigos, aqueles que o acusavam, aqueles que perseguiam ele estava orando por eles. Hoje em dia é muito fácil nós entrarmos numa rede social para criticarmos e falarmos mal de uma pessoa ou de alguém, e sem nunca ter orado por ela, sem nunca ter conversado com essa pessoa, sem nunca ter passado um tempo para ouvi-la. A atitude de Jó, que foi criticado duramente por seus, entre aspas, amigos, foi orar por eles. E Deus mudou a vida de Jó enquanto ele orava por aqueles que o criticavam. Ele teve aqui a atitude de Cristo, que diz que nós devemos amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. O próprio Cristo fez isso, né? Então, Jesus é um grande exemplo também de alguém que dependeu do Senhor, dependeu de Deus.
Então, se você ler, por exemplo, ali em Lucas, no capítulo 22, eu tenho aqui, a Bíblia, eu vou abrir aqui, aliás, já está aberto. Lucas 22 fala de Jesus no Getsêmani. Então, aqui diz o seguinte: saindo como de costume, para o Monte das Oliveiras, os discípulos o acompanharam. Chegaram a um lugar escolhido e Jesus disse: orem para que não entrem em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a sua. Então lhe apareceu um anjo no céu que o confortava, e estando em agonia, diz o texto, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo. E de tristeza disse: por que estáis dormindo? Levantem-se e orem para que não entrem em tentação. Aqui nós temos algumas lições preciosas. Daria para fazer aqui um tema, ou seja, um sermão, né? Um seminário sobre cada uma dessas declarações. A primeira, orai para que não entre em tentação. Se eu não quero cair em tentação, eu devo orar. Na própria oração do Pai Nosso, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus ensinou isso, que as tentações da vida, sejam elas financeiras, sexuais, sejam elas emocionais, né? Afetivas, as tentações são vencidas através da oração, da comunhão com Deus. Depois, no versículo 41, diz que Jesus orava de joelhos, a atitude de reverência diante de Deus. Depois diz que ele se afastou um tiro de pedra, cerca de 30 metros, para orar. Aqui é a importância da intimidade com Deus, né? Estar a sós com Deus. Depois, ele, no versículo 42, diz: se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Aqui revela o reconhecimento da soberania de Deus. Deus sabe de todas as coisas, conhece de todas as coisas e sabe o que é melhor para cada um de nós, ainda que estejamos passando por lutas e provações e dificuldades. No versículo 43 diz: então lhe apareceu um anjo que o confortava, que revela a presença de Deus. Através dos anjos, Deus se faz presente na vida de todos aqueles que oram, que buscam. Isso não aconteceu somente aqui. Gideão, quando orou, um anjo apareceu a Maria, um anjo apareceu a Daniel quando estava orando. Então, é recorrente na Bíblia a presença dos anjos na vida daqueles que oram e que buscam a presença de Deus. Depois diz aqui, algo que me chama a atenção no verso 44, porque o verso 44 diz que Jesus orava mais intensamente quando estava em agonia. E geralmente o que acontece é que quando nós passamos por agonia, seja essa agonia na área da saúde ou emocional, né, quando temos um problema, a tendência é nós desistirmos de tudo. Eu me lembro que eu recebi uma ligação, quando ainda estava trabalhando no Paraguai, morava em Assunção, e recebi uma ligação de alguém que me disse assim: pastor, eu não creio mais em Deus. Não creio mais. E eu disse: por que você não crê mais? Porque, por causa de Mateus capítulo 7, verso 7, que diz lá: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. E ela disse: a minha mãe estava muito enferma no hospital. Eu busquei, eu clamei, eu confiei na palavra, mas a minha mãe faleceu. Então, ou Deus não existe, ou Deus não se importa. E essa era o sentimento que estava em seu coração. Então, é comum quando nós passamos por problemas, como somos seres humanos, quando passamos por desilusões, traições, ou uma frustração muito grande, nos desanimar, né? Desanimar, perder a fé, nos afastarmos do Senhor, pensarmos que Deus não se importa conosco. Mas Jesus, que aqui passava por uma agonia maior do que todos, a ponto de suar gotas de sangue, quanto mais agonia, e essa palavra agonia no grego, que é a língua original, que aponta para um sofrimento intenso, muito grande, como se ele estivesse sendo perfurado por milhares de facas ao mesmo tempo, com uma agonia terrível, forte, grande. O peso do pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Nessa agonia tremenda, Jesus orava mais intensamente. Ele pediu para passar o cálice não foi passado dele. Ele poderia ter pensado, como ser humano,
Deus não se importa, Deus não está comigo, Deus não está aqui mais. O que é que eu estou fazendo aqui? Mas ao invés disso, Jesus, ao invés de reclamar, ele orou. Da mesma forma, Paulo e Silas, por exemplo, quando estavam lá presos em Atos capítulo 16, foram presos porque estavam pregando a palavra, foram levados para a prisão, depois de levarem 39 chibatadas, né? E à meia-noite estavam presos, poderiam reclamar, mas ao invés de reclamar, decidiram orar e louvar. E aqui, seguindo o exemplo de Cristo, que no dia de Getsêmani também orou mais intensamente, mas a pergunta que eu poderia fazer é: o que levou Jesus a ter esta condição física, emocional, né, para orar quando estava com problemas, quando estava com lutas e dificuldades? O que lhes deu força física e emocional para avançar? Bom, a resposta está no verso 39 de Lucas 22, quando diz ali que ele foi para o Monte das Oliveiras. E se você repara, tem uma palavra que faz toda a diferença. Ele não foi para o Monte das Oliveiras em um momento pontual. Ele foi para o Monte das Oliveiras como de costume. Então, era um hábito dele. Era um hábito. Não ia só nos momentos de problema. Não buscava só a Deus nos momentos de necessidades. E se você olhar a vida de Cristo, por exemplo, aqui nesses versículos aqui, você vai ver, e não precisamos ler todos, mas só para mencionar alguns, Mateus 14, por exemplo, versículo 23, diz que Jesus, despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, ele estava lá. Em Marcos, então aqui fala do final do dia. Final do dia, Jesus estava na presença de Deus. Aí em Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz que, levantando-se alta madrugada, ele foi para um lugar deserto e lá orava. E assim você tem todos esses textos, e eu vou parar no Lucas capítulo... acho que é o 6, só para conferir. É isso, Lucas 6, verso 12, diz assim que naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Esse é o único texto que menciona Jesus orando durante a noite toda, considerando que os discípulos, eles dividiam o dia em duas partes, a parte clara e a parte escura. Então podemos dizer que a parte escura tinha 12 horas. E se Jesus passou a noite orando, é como se o judeu estivesse dizendo aqui, né, o médico Lucas, que escreveu aqui, estivesse dizendo assim, ó, Jesus passou 12 horas orando. E por que ele passou 12 horas orando? Porque no outro dia, ele deveria escolher os 12 apóstolos. Portanto, poderíamos dizer que Jesus passou 1 hora para cada um dos 12 que ele deveria escolher no outro dia. Orou por aqueles que ele deveria escolher. Em um momento muito crítico da vida de Cristo, em que ele deveria tomar uma decisão muito importante, ele priorizou o tempo para orar. E aí nós poderíamos citar aqui, eu tenho aqui um montão de textos, mas vamos só citar esse aqui, por exemplo, ó, Lucas 2:52 diz: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus dos homens. Jesus crescia em graça desde pequeno. Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque Jesus fazia diferença na vida das pessoas, porque todos os dias ele era ungido pelo Espírito Santo. Em João capítulo 13:15, Jesus disse: eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Isso se refere à Santa Ceia, mas também à oração. E Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Jesus é o nosso exemplo. Ele teve uma vida de oração intensa, por isso ele foi vitorioso. E eu quero terminar lendo, tenho aqui um montão de textos aqui, vou ler só alguns deles. Por exemplo, esses aqui falam sobre a obra médica, como está falando aqui sobre espiritualidade e saúde. Por exemplo, olha esse aqui: todo médico deve saber orar com fé em favor do enfermo, bem como aplicar o tratamento aplicado. Aqui você tem a competência e aqui você tem dependência. Essa receita é tremenda para aquele que trabalha com a área de saúde, né? Competência, saber o que está fazendo, ter conhecimentos, ter os seus mestrados, seus doutorados, participar dos simpósios, mas sem esquecer da dependência do Senhor. Depois você tem aqui
esse outro texto que diz assim, ó, independentemente do trabalho realizado, seja médico, seja comerciante, seja ou até pastor, olha aqui, nós estamos no bloco aqui, ó, ou aquele que trabalha em outros campos, todos, né? Aí um outro texto que a autora Ellen White fala, todas as profissões. E ela diz assim, ninguém tem o direito de carregar cargas tão duras ou pesadas, tão difíceis de suportar, a ponto de não der tempo para orar, né? E ela cita o texto de Jesus que diz, sem mim nada podeis fazer, precisamos do mestre. Aqui ela diz, os médicos devem velar em oração, velar, compreendendo que ocupam uma posição de grande responsabilidade. Aqui, devem os médicos e enfermeiros ser bondosos e alegres, afastando melancolia e tristeza, mas como fazer isso? Com a fé, agarre a mão de Cristo para sentir o seu toque curador. Aqueles que curam devem primeiro ser curados por Deus. Que coisa espetacular isso, né? E aí, bom, eu queria ainda, tem muita coisa aqui, mas eu vou terminar fazendo o seguinte, então, vou terminar lendo dois textos da Bíblia, e aí e mencionar dois textos de Ellen White, e aí fecho. Esse aqui, ó, Mateus 7, eu não vou ler todos esses textos por causa do tempo, só mencionar Mateus 7 e Lucas 11. Então, Mateus 7 diz assim, ó, Mateus 7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, o texto que aquela senhora mencionou, lembra? Aquela senhora mencionou, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Daí no verso 11 diz assim, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu, dará boas coisas. Aí, quando você vai lá para Lucas 11 repete esse texto e diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, tudo de novo, né? Só que no verso 13, aqui, diz o seguinte, ó, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, Mateus diz, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas. Lucas diz, dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Portanto, podemos entender que tanto Mateus quanto Lucas, o contexto do texto, desses dois textos, poderia ser, pedi o Espírito Santo e dar-se-vos-á, buscai o Espírito Santo e achareis. Pois todo aquele que pede o Espírito Santo recebe, aquele que busca o Espírito Santo encontra. Então, o Espírito Santo, quando nós pedimos, está à disposição de todos para nos dar sabedoria, para nos fazer amar, para nos dar força para vencer as tentações, para vencermos as trevas, para ajudarmos as pessoas, para sermos uma bênção na vida de outros. Ele está à disposição, né? À disposição de todos. Portanto, há vários textos aqui, ó. Olha esse aqui, ó, os outros dois que eu falei que ia mencionar. Não pode haver limite, eu destaquei em vermelho aqui, a utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem à operação do Espírito e vive uma vida consagrada. E o outro texto, que os inesgotáveis abastecimentos celestes se acham à disposição daqueles que querem, daqueles que buscam. O Espírito Santo desenvolve as mais altas energias para operar na mente e no coração. Mediante a graça de Cristo, que é dada a nós, através do Espírito, podemos alcançar vitórias. Vitórias que, devido às nossas opiniões errôneas e preconcebidas, devido aos nossos defeitos de caráter, devido à nossa pouca fé, parecem impossíveis de se conseguir. E eu termino, então, com esse slide aqui, ó, que é não é um merchandise, não é uma propaganda para a Copper Lines, nem recebi para fazer propaganda para eles, mas só que quando eu estava andando num voo da Copper Lines, eu vi esse slogan deles e me chamou a atenção. O slogan deles é conectados, todo é possível. Claro, eles falam de uma conexão entre continentes, né? Uma empresa aérea que conecta cidades e países, né? Mas eu fiquei pensando que nessa frase comecei falando de uma declaração de avião e termino, né, falando de avião, porque quando estamos conectados com Deus, tudo é possível. Conectados com Deus, Ele nos dará vitória. Conectados com Deus, Ele nos ajuda a avançar. E assim como o avião voa, Deus quer nos fazer voar. Deus quer nos dar as grandes alturas da vida, se nós confiarmos nele e andarmos pela fé. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês, para que cada um de vocês sejam vitoriosos em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Pastor, por gentileza, o senhor faz uma oração conosco? Sim, vamos orar. Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar juntos nesta manhã. Amém. E conversar, ó Deus querido, sobre este tema que é tão simples,
mas ao mesmo tempo tão profundo e necessário. Abençoa, Senhor Deus, portanto, a cada um dos que participam aqui nesse momento. Cada um dos estudantes, cada um dos que participam desses simpósios, organizadores, para que, além de aprender temas técnicos e importantes para a sua profissão, possam também tomar no seu coração a decisão, ter o desejo de serem vitoriosos pela graça e o poder do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós oramos em nome de nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus. Amém. 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 Pastor Evandro, muitíssimo obrigada por essa reflexão. Com certeza nosso coração vai ficar preenchido desta mensagem durante todo o dia, que possamos estar em constante oração para justamente fazer isso, né? Unir a espiritualidade com os temas em saúde que estaremos hoje nos debruçando. Muito obrigada, pastor. Obrigada, pastor Evandro. Deus abençoe. Amém, eu que agradeço. Nesse momento agora nós vamos ter a abertura oficial do nosso simpósio. Eu convido a professora Gina Abdala, presidente da comissão organizadora, e também o professor doutor Fábio Alfieri, que é coordenador do curso de mestrado profissional em promoção da saúde. Pode falar, Fábio, você é o primeiro. Bom dia a todos. Privilégio estar aqui. Quero cumprimentar a cada um de vocês que escolheu estar prestigiando aqui nesse quarto simpósio internacional de religiosidade e espiritualidade na integralidade da saúde. Agradecer ao pastor Evandro, diretor de SOT, pela bela reflexão. Dizer, pastor, que o mestrado tem procurado trabalhar também junto com a igreja e com os assuntos relacionados ao seminário. Tanto que a gente tem um professor colaborador que também é professor do SOT, professor Alain, e a gente vê de forma muito importante a presença da religião e também de pessoas com formação aí religiosa, teólogos, no curso Mestrado Profissional em Promoção de Saúde. Temos pastores e pessoas formadas em teologia que cursam mestrado e que estão cursando, que já cursaram. A gente tem pastores mestres em promoção da saúde, então a gente agradece muito o apoio do seminário. Quero também cumprimentar a cada estudante do mestrado profissional do NASP ou de outra instituição, aos professores, e dizer que esse evento aí já se torna tradicional aqui na nossa instituição. É o quarto evento e, mais uma vez, organizado pelas professoras Gina e Dirce, às quais eu quero, mais uma vez, reiterar o agradecimento pela organização, pela dedicação que elas têm feito em prol deste evento, que já se torna rotineiro, mas também ao grupo de estudos, grupo de pesquisa que leva o mesmo nome, Religiosidade e Espiritualidade na Integralidade da Saúde, mais conhecido como Grupo REIS, um grupo bastante atuante, um grupo que se preocupa com as questões de extensão, de ensino e também de pesquisa. Apenas o ano passado, esse grupo, se não me engano, ano passado, ou 2020, eles fizeram um número especial para uma revista científica apenas de questões aí de religião. Então, é um grupo bastante atuante e a gente quer agradecer muito. Esse grupo consegue agregar estudantes do mestrado, estudantes da graduação, professores do mestrado, professores da graduação, pessoas externas. Esse grupo, fiquei sabendo que hoje ele já tem um grupo que derivou desse grupo, então é um grupo que nos alegra muito com a grande participação nas diversas ações do curso. Então, mais uma vez, agradecer às duas professoras, Gina e Dirce, pelo valoroso empenho. Eu estava dando uma olhada aqui na programação, a professora Gina me mandou, então vocês vão ter a oportunidade de ter várias atividades, palestras internacionais, mais uma vez, o Dr. Koenig, que é uma autoridade no tema, participando, e também a participação de outros grupos, como Filosofia, Espiritualidade e Saúde e Núcleo de Espiritualidade, Fé e Saúde Hospitalar. Então, a gente agradece muito, quer desejar um bom evento a todos e dizer que você que ainda não tem mestrado, que venha conhecer o mestrado em Promoção da Saúde do NASP, para participar deste e de outros grupos, deste e de outros eventos, e para que possa ter, então, um título aí de mestre profissional em promoção da saúde.
Mais uma vez, um bom evento a todos. Parabéns, Dirce e Gina. E meu cumprimento especial a todos e que a gente tenha um bom dia de eventos. Obrigado, professor Fábio, pelas suas palavras. Nosso grupo Reis, com muita humildade, agradece a participação de todos, o envolvimento de todos. E eu praticamente quero assim parabenizar minha colega e a professora Dirce por ter feito todo o trabalho praticamente. Eu sou só presidente. E também eu quero dizer que eu sou muito apaixonada por esse tema desde 2001, então hoje está fazendo 20 anos, 21 anos praticamente, que eu me apaixonei por esse tema de religiosidade e saúde, e isso tem feito uma diferença muito grande na minha vida profissional, acadêmica, pessoal e também espiritual. Então, eu devo muito aos estudos, né, o quanto que a gente tem dedicado a estudar sobre esse tema, sobre a resiliência. Muitas vezes eu me falo, Gina, resiliência, e a gente vai levando assim a nossa vida, né? Então, que Deus possa abençoar esse evento, e eu declaro, então, aberto o 4º Simpósio Internacional de Religiosidade e Espiritualidade na Integralidade da Saúde. Nós gostaríamos de passar agora a uma palestra do Dr. Koenig. Ele já me mandou aqui um recadinho que ele vai ter que entrar às 9 horas. Então, eu acho, para as perguntas e respostas. Então, já vão pensando aí nas perguntas e respostas, e a gente vai, então, colocar a palestra dele, que está legendada, e se precisar, assim que ele entrar, nós vamos, então, interromper a palestra e a gente começa, então, as perguntas e respostas, tá bom? Ele tem um outro evento, um outro encontro às 9h30. É uma pessoa super ocupada e, desde já, a gente já agradece a participação dele sempre em todos os nossos simpósios, desde o primeiro, e nós agradecemos, então, a participação de todos. Arthur, você pode colocar para a gente, então? Arthur, você está ouvindo? Tudo bem aí? Hello, I'm Dr. Harold Koenig. I'm a professor of psychiatry at Duke University Medical Center in Durham, North Carolina, in the United States. I am thrilled to be able to talk to all of you in Brazil about the connections between religion, spirituality, and mental health today. So I'm going to go ahead and share my screen, and then we'll get going. Okay, very good. So I'm going to now talk a little bit about, provide you with an introduction to the area, review briefly the research on religion, spirituality, and mental health, provide a theoretical model explaining the effects, talk briefly about religious and spiritually integrated psychotherapies, and then provide some conclusions and some further resources. Well, we do know that Brazil is a very religious country. Many people have a strong religious faith, and this does seem to be influential in terms of their mental health across the board, in terms of all different types of emotional and mental disorders. And so that's what I'm going to kind of talk to you about today. So let's look at some of that research that documents this connection between religion, spirituality, and mental health. A lot of this research has been more recently documented in the 3rd edition of the Handbook of Religion and Health by Oxford University Press that is coming out later this year.
So I would encourage you all to get a copy of this book. It's a superb review of the research and also of the clinical applications. More recently, there is research that has been published in the book Religion and Mental Health Research and Clinical Applications. So that book is already out by Academic Press. Also, I have a couple of articles that I've published with colleagues in the British Journal of Psychiatry Advances. And so one is an update on religion and psychiatry, and then one in terms of research developments, and then one is on clinical applications. So you can download those over the internet. Okay, let's look at depression. Depression is one of the most common emotional disorders in the world, and it is also a very disabling illness. In fact, it's one of the most disabling conditions among the 350 medical and psychiatric conditions in the International Classification of Diseases. Only heart disease is more disabling than depression. So depression is a serious emotional condition and often drives people to end their lives in suicide. With regard to research on religious involvement and depression, religious people are simply less likely to become depressed. If they do become depressed, they're more likely to recover quickly, and religious interventions have been shown to reduce the severity of depressive symptoms. And that is true in over 60% of the studies that have looked at these relationships and have been published in peer-reviewed academic journals. And of the best studies, nearly 2/3 report these findings. This is a more recent study in 2020. This was published in the International Journal of Epidemiology. This is nearly 10,000 young people, average age of 23. They were followed for up to 6 years, looking at their risk of developing a depressive disorder. What they found was that 30%, more than 30% reduction in risk of developing a depressive disorder among these young people who attended religious services at least weekly. This was a significant relationship for attending religious services, really to any degree, when compared to those who never attended religious services. So it appears that religious attendance reduces the risk of developing a depressive disorder over time among young people. This was a study done in the United States, but I would suspect that a similar research in Brazil would report similar findings. Suicide. Among the 141 quantitative studies that looked at the relationship between religious involvement and suicide prior to the year 2010, this was reported in the 2012 second edition of the Handbook of Religion and Health by Oxford University Press. 106 of those 141 studies, or 75%, found lower rates of suicide, more negative attitudes towards suicide, and fewer suicidal behaviors. Here's a more recent study of 20,000, more than 20,000 Americans who were followed for 18 years looking at the risk of completing suicide. And what they found was a 94% reduction in the risk of completing suicide among those attending religious services twice a month or more often. And this was after controlling for gender, age, size of the household, previous suicide attempts, and drug use. Here's a study out of the Harvard School of Public Health looking at 90,000 women followed for about 16 years, actually. No, it's 14 years. They are looking at the incidence rate of completed suicide per 100,000 person years. What they found was that there was a 7 times lower likelihood of committing suicide among those attending religious services, at least weekly, compared to women who never attended religious services.
So those never attending religious services were 7 times more likely to commit suicide compared to those attending at least once a week. Now, even after controlling for 24 other risk factors for suicide, there was still an 84% reduction in risk of actually dying from suicide. Now, this research group at Harvard has also looked at the relationship between religious attendance and deaths of despair. And this study is among U.S. Health professionals, women in particular. These were all nurses. So deaths of despair are deaths due to drugs, alcohol, or suicide. And what they found was a nearly 70% reduction in risk of dying from a death of despair among women who attended religious services at least once a week or more. This was also true for men. This was all published in JAMA Psychiatry by the Harvard group. This is a 26-year follow-up study of 43,000 men. These are dentists, pharmacists, optometrists, podiatrists, and so forth. And what they found was a nearly 50% reduction in risk of dying from a death of despair. And again, they found a P for trend, which suggests that this was actually a causal relationship. In other words, religious attendance was actually causing a lower risk of dying from a death of despair. Okay. Research looking at alcohol use, abuse, and dependence also almost uniformly shows that religious people are less likely to use, abuse, and become dependent on alcohol. And in fact, this is true for 90%, 9 out of 10 of the best designed studies. Many of these studies are done in young people. Illicit drug use, there appears to be the same relationship. Religious people just don't use drugs as often as those who are less religious. This was true for between 80 and 90% of 185 quantitative studies published in peer-reviewed journals. All of these studies are described in the Handbook of Religion and Health, 2nd edition. And if you look at experimental studies or randomized controlled trials, virtually all of those trials show that religious or spiritual interventions reduce illicit drug use. Here's a study, 18-month prospective study of a random sample of about 500 adolescents who were referred to Child Protective Services for investigation of child abuse or neglect. These young people are at very high risk for developing a substance use disorder. However, for those who indicate that religion is very important in their lives, the likelihood of developing a substance use disorder has been shown to be reduced by more than 50%. Anxiety and PTSD, nearly half of studies show that religious people experience less anxiety. And in fact, of the 40 experimental studies, nearly 3/4 of those studies show that religious or spiritual interventions reduce anxiety. Here's a study that we did for among U.S. veterans. This is one of the largest studies of U.S. veterans that has ever been done. It's the National Health and Resilience in Veterans Study, and this is a little over 3,000 U.S. veterans. And we use the Duke Religion Index to assess religiosity, which consists of 5 questions having to do with religious attendance, prayer, scripture study, and the person's relationship with God. And those scoring in the higher range of religiosity experience significantly lower lifetime PTSD by more than 50%, a lower likelihood of a lifetime major depression by 50%, a lifetime alcohol use disorder by about 1/3, and then in terms of current PTSD and current alcohol use disorder, the risk of having any one of those is about 70% lower among those who are more highly religious
based on this 5-item Duke Religion Index. Not only are negative emotions and problems like depression, anxiety, suicide, and substance use disorder, not only are those lower among those who are more religious, but positive emotions such as well-being and happiness are more common among the more religious. This was shown in nearly 80% of the 326 quantitative studies published in peer-reviewed academic journals prior to the year 2010. Not only that, but meaning and purpose in life appears to be higher among the more religious in more than 90% of studies. Religious people have greater hope in 3/4 of the studies. They have more optimism in more than 80%. And so being more hopeful, having greater purpose and meaning in life, and being more optimistic is going to have an effect on a person's mental health. There's no question about that. Social support is also more common among those who are more religious, and therefore those individuals who develop mental health disorders, they are going to have more people around them supporting them if they are more religious. Excuse me, Arthur? Arthur, você pode dar uma paradinha, por favor? Ok? Isso. Muito obrigada, Arthur. Wow, it's a great privilege to have you here with us, Dr. Koenig. Very welcome to us here. And we have Samla to help us to translate the question and answers. So I think everyone knows Dr. Koenig, right? Todo mundo conhece o Dr. Koenig, certo, gente? Esse é o nosso Papa na área da religiosidade, espiritualidade e saúde. E para nós é um privilégio muito grande tê-lo com a gente, Dr. Koenig. Samla, ajuda aí a traduzir para ficar mais dinâmico, né? Oi, bom dia a todo mundo. Good morning, Dr. Koenig. How are you? Good morning. How are you? I'm good. It's good to see you, and it's good to have you again here in this symposium. And yeah, we're happy to have you again. And we're gonna do a question session right now, okay. And I'll be helping in translating. Yeah. Good. Okay. We have some questions already here. Somebody sent me some questions. I think it was Fabiana. Disse first. Disse, você quer fazer sua pergunta? Pode fazer. Liga o som, liga o som, liga o som. Um pouco fora assim, da palestra, mas eu queria saber, como o senhor está super atualizado aí, se o senhor teve contato com pesquisa, recebeu alguma pesquisa que tenha abordado o tema da religiosidade e espiritualidade em relação aos níveis de gravidade da Covid-19. Ok, vai um pouquinho mais com calma. Incluindo a questão da saúde mental também, né? E a relação com a religiosidade e espiritualidade agora na Covid. Okay, so she said it's a little bit out of scope of what you've presented today, but she wants to know a little bit, as you are more updated in this research field, she wants to know a little bit more about research with religiosity and in spirituality now with COVID, related to COVID-19 and also related to mental health. Okay, I'm happy to respond to that question. Yes, you know, because religious involvement enhances mental health, it increases the immune system's strength to be able to fight off infectious diseases and various other kinds of health problems. So that's the big positive. Also, it enhances social support, which also helps people to be stronger from their cardiovascular and immune system, from that perspective. The only challenge in COVID-19 now is that religious people tend to want to gather together. They don't want to social distance.
They want to hug each other. All of these things which promote the transmission of the virus. They also are concerned about the COVID-19 vaccinations, and many are not getting those vaccinations, which makes them vulnerable to this disease. So there are positives here and negatives here that religion promotes, and you have to balance them out. Então, eu vou tentar traduzir tudo. Ele falou que, com certeza, né, como a religião e tudo isso está relacionado, ajuda a ter um suporte na saúde mental, né, e tem todas as vantagens, falou que tem vantagens e desvantagens, né, e uma das vantagens é a questão do suporte social, né, que a religião tem um efeito na saúde mental, mas também tem desvantagens, né, e uma delas é que esse grupo geralmente tende a se agregar mais, eles não respeitam muito as leis, as regras de distanciamento, né? E tem também a questão da vacina, né? Que esse grupo a gente viu aí, né? Eles tendem a não ter a vacina e evitar, né? Enfim, não se vacinar corretamente. Então, tem vantagens e desvantagens. Obrigada. Thank you. Thank you so You're much. welcome. Samuel and Dr. Koenig. We have another question. I think it's Fabiana. Fabiana, você poderia fazer sua pergunta aí? Cadê você? Estou aqui. Bom dia a Ok. todos. Ok. O meu questionamento é se existem estudos com profissionais sobre a prática da religiosidade e a espiritualidade, porque a gente vê os estudos com pacientes sendo acompanhados de longa data, mas tem alguma evidência que os profissionais foram investigados e, dentre esse grupo, houve algum benefício? Enfim, seria esse o meu questionamento. Agradeço. So she is asking that most studies are done with patients, and is there any research, any study that is being done with health professionals? If you want to talk a little bit more about that. Sure. Yes, there is some research that has shown that religious involvement helps healthcare professionals during this COVID-19 pandemic. It helps to prevent the burnout that we're seeing and also the moral injury. And we've done some studies looking at moral injury in healthcare professionals during this pandemic. And religious involvement seems to protect them from experiencing this moral injury and also this burnout, the stress from having to care for so many patients during this time. And also in general, it does appear that even medical students who are more religious seem to cope with the challenges of being a medical student in the medical environment. So yes, religious faith is a coping behavior that helps people, regardless of what their profession is or their training or whatever, it helps them to cope with the stresses that are facing them in the here and now. Thank you, Dr. Koenig. Então, acho que, não sei se você entendeu, Fabiana, ele está falando que sim, existem estudos que relacionados a profissionais de saúde que ajudam a lidar com o burnout, né, dessa crise que a gente está vendo que a gente teve no Covid, burnout e também danos morais, né. Então, sim, existem estudos que falam que a religiosidade ela ajuda a esses profissionais a lidarem com isso. E também ele falou sobre estudantes de medicina, né? Que também existem estudos falando sobre estudantes de medicina e como a religião ajuda eles a lidar, né? To cope, a lidar com essa crise. Né? Obrigada. Ok. Alguma pergunta mais? Mais perguntas? Eu queria saber, Dr. Koenig, qual a diferença do livro Handbook de 2012, né, o anterior a esse agora, e a diferença dele, porque eu tento comprar todos os seus livros, e eu gostaria de saber a diferença. You can say it in English. I know, but I love your English.
E qual a diferença do atual? Acho que não saiu ainda, mas a gente queria saber assim, qual a diferença para a gente já poder fazer planos aí de comprar o seu novo livro, o seu novo handbook. Yeah, she said that she loves your books, and she would just want to know a little bit about the difference between the other handbooks and the new one that I guess you will release. She wants to see a little bit more the difference, so that they can buy the new one as well. The new one is very expensive, unfortunately. It's about $200 US. So, you know, the best thing to do is to buy it for your library or have the library at your university purchase it and then check it out. Yeah, we intend to do it. There is amazing new information in this third edition, though, that really will be a landmark publication, simply because we're reviewing the very best of the research, the best designs, the randomized controlled trials, the longitudinal prospective cohort studies. These are all very important. And the second co-author of the handbook is Tyler Vanderweel, who is a world-renowned statistician. He has an endowed professorship at the Harvard School of Public Health. And so it's a phenomenal team that has brought this book together, and it's all very, very scientific. Really, it's beyond criticism. There's no one who really escaped because it is so well done as far as the research that's being reported in this handbook. So I would encourage you, you know, when it comes out, which will be in December, maybe January, to get the book for your library. Thank you so much. Samila, there is a comment, tem comentário aí da Maria José Negreiros sobre a oração intercessora. Dá para você ler? Ela diz assim, ó, bom dia, no sábado à noite mandei uma oração de texto para algumas pessoas e através dessa oração uma pessoa não cometeu suicídio. E depois ela fala, realmente a vida religiosa evita o suicídio e outras consequências de saúde também. So there's a comment here, Maria José, she's saying that on Saturday night, she sent a message of like a prayer to some people, and through this prayer, one person she decided not to commit suicide. She was going to commit suicide, and so she's commenting about the importance of religious life to avoid suicide, and also I will add here as a support to other people, right? And other health consequences as well. So this was one of the comments we had here. I couldn't agree more with the power of prayer in people's lives, both the person who is praying the prayer and the person who is being prayed for. And I know that some of this we cannot show or prove scientifically, but there is a world, I believe there is a world beyond just this material world. And that world, you know, you enter into that world through prayer and through faith and trust in God. And it is just amazing the things that you can see happen. I mean, I've experienced that virtually every day. So the power of prayer in showing your love and compassion for others, but not only that, but actually in influencing God's hand in this world that is beyond the material, but affects the material, is just phenomenal. Dr. Koenig, nós temos um outro médico, psiquiatra com a gente, é o Dr. Mauro Brandão, ele que fez toda a legenda do seu vídeo, e ele gostaria de saber se você tem alguma experiência com ex-usuários de substâncias psicoativas em se manterem longe das drogas, tendo como fator principal a religiosidade. Semi? So thank you. We have someone, one of members also of the research team that actually he was the one that translated your talk, and he wants to ask here if you have any. Oh, he's a psychiatrist as well, and he wants to know if you have any experience with
or research that is being done with drug abuse. So people that used to use drugs, and if there's anything on that area of research where religion can help them to stop using or stop abusing drugs. Yes, you know, addictions, whether it's to alcohol, whether it's to drugs, whether it's to caffeine, whether it's to food, whatever the addiction is, can take over control of a person's life. I've experienced it myself. I know I have many patients who have struggled with this for years, for decades, and some it's taken their life. So there, even with the best of medication-assisted therapy, the best of psychotherapy, nothing compares to the strength and the power of religious faith in helping to free people of these addictions. Nothing. There was a huge study, the Harvard, by the name Dr. Kelly, K-E-L-L-Y, at Harvard. They have a large center there on addictions, and they asked over 4,000 randomly selected U.S. People in the United States who had experienced a drug addiction or alcohol addiction, what it was. They asked all, it is a random sample, enormous study size. What was it that helped you to break free from the grip of addiction? And do you know that the most common response by more than half was not that they had seen a psychiatrist or a mental health professional or they had received some kind of medication-assisted therapy. It was participation in 12-step programs. Participation in 12-step programs. Do you know that 8 of those 12 steps are distinctively religious in nature? Distinctively religious. That is how they broke free. And this is a major research group, one of the top in the United States, are reporting and supporting this. Ok, Samila? Dr. Kahn. Então, resumidamente, o que ele falou é que realmente ele tem visto, né, com pacientes dele, que a droga em si, assim, medicamento por si só, muitas vezes não tem efeito, né? E que a religiosidade tem um poder muito grande em ajudar essas pessoas que têm adição à droga. E aí ele menciona um estudo que é feito por Harvard, pelo Dr. Kelly, que eles fizeram um grande estudo com um sample size, uma amostra, um número de amostra muito grande nos Estados Unidos, mostrando, né, e eles perguntaram para ex-usuários de droga o que ajudou eles a saírem disso. E ele diz que mais da metade dessas pessoas disseram que esse 12-step, esse programa de 12 passos, né, foi o que realmente ajudaram eles a sair das drogas, e ele menciona que 8 desses 12 passos estão relacionados à espiritualidade, à religiosidade. Então, como é importante isso também. Ok, a gente tem um comentário aqui, eu já estou vendo aqui que a doutora Melry está conosco, seja bem-vinda também. Logo, logo ela vai fazer uma palestra para a gente. Hi, Mary. Yeah. We met together in another symposium, the Great Symposium. I think was in Malta, maybe? Yeah, yes. In Malta. Okay, welcome, Mary. We have a comment. Nós temos um comentário aqui do Abraão Vergas. Tenho que compartilhar essas informações com meus colegas pastores e com a membresia em geral, para que percebam a importância de ter uma vida espiritual saudável e ativa. Ok, precisa traduzir aí, Samila? Não é uma pergunta, mas eu acho que é importante, viu, Abraão, que os pastores tenham ciência, né, dessa questão, dessa importância tão, assim, necessária dentro das igrejas, tanto para a gente ter um estilo de vida mais saudável e também para que a gente possa evitar os maus hábitos, né, e principalmente os vícios. A Iana é médica lá de Manaus e ela tem uma pergunta aqui, olha. É isso mesmo, Luiz Rocha? A Iana está aí? Correto, está aqui. Iana,
A Iana está aí? Sim. Iana, abra o vídeo para a gente te conhecer e faça a sua pergunta, Iana. A Iana acho que é médica lá em Manaus e ela tem, então, essa pergunta bem interessante aqui. Sem som. Opa, Oi, gente, bom dia. Bom, a minha pergunta era para saber se existe, o que ele acha sobre a profissionalização do cuidado espiritual, né? Não só como uma técnica subjetiva do profissional de saúde, mas como uma capacidade profissional mesmo, internalizadas nos nossos ambientes hospitalares. Boa pergunta. Samira? Seu som, Samira. Tá, deixa eu entender a pergunta dela. Ela quer saber se tá no o chat. que ele acha sobre treinar esses profissionais para que seja uma capacidade realmente e não só uma técnica subjetiva, ou seja, só... Isso, exatamente. Só do capacidade profissional, cuidado espiritual, porque assim, se a gente levar para a área da religião, aí sim não teria como, assim, talvez essa profissionalização, porque é algo muito particularizado. Mas Iana, espiritualidade... Você vai ter que fazer o simpósio do Dr. Koenig lá nos Estados Unidos. Eu quero. North Carolina. Bom, mas seria isso mesmo, Samila. Tá, entendi. So, Dr. Koenig, Iana, she's also from the medical field, and she wants to know your opinion, and maybe that you talk a little bit more about bringing this capacity, this skill into the health professional area as not only something subjective to the person's spirituality itself or religion itself, but also as a part of the training, as they're training, and a part of a professional capacity building as well. So the most important in terms of training is to expose young people early on in their training to the research and the integration of spirituality into patient care. That has to be done early on in training throughout the years of medical school and nursing school and and counseling school early on, and the exposure to the research, because that's how we learn. We learn through the research, and there is so much objective research now that demonstrates the benefits of religious faith to the healthcare professional and to their patients over the long term, that you cannot deny that anymore. We cannot ignore that. We must get young people, and it's so exciting to see all of these young faces here, on this call, that you young people are the ones that will carry this on far into the future, and you will teach others, your children and your grandchildren about this. So it has to be done early on, because, but, for those who are currently practicing, it's also can be very helpful. Então, ele está enfatizando a importância de ter esse treinamento, ter essa exposição a isso desde o começo, né? Dos primeiros anos da faculdade e tudo mais. E ele fala a importância também da pesquisa, né? Então, a pesquisa está mostrando isso, né? Então, a pesquisa é uma importante ferramenta para o aprendizado, né? Então, os alunos têm que estar expostos a isso desde o começo, né? Para utilizar isso. E ele falou que está feliz em ver tantos rostos aqui, tantas pessoas novas aqui, e que isso possa também, vocês possam passar isso para os colegas, os seus filhos também, e, enfim, expandir e dar importância realmente a isso. Dr. Koenig, I told her that she must go to your symposium in North Carolina. It's wonderful, all of you. Okay, I have a comment from Pastor Anderson, but I think eu vou pular para a pergunta do Dr. Luiz Rocha. Nós temos aqui um profissional que ele é pastor, ele é da área de saúde também, e ele fez uma pergunta, inclusive vai fazer uma palestra para a gente daqui a pouco, né, como capelão. Como tem sido a aceitação das pesquisas em espiritualidade e saúde nos meios científicos não religiosos,
na comunidade científica naturalista, quais são os principais questionamentos, principalmente em relação às pesquisas qualitativas que trazem um certo grau de subjetividade? Aqui tem 3 perguntas em uma só, né? E eu acho que a gente vai fechar com essa, gente, porque o Dr. Koenig tem um outro compromisso. Sam, você consegue ver o chat aí? Sim, uma boa pergunta. So, there's another question, and we will close with this question. I know you have a little time. So, it's Pastor Luis Rocha. He's going to talk here in the symposium as well later on. And he is asking, what has been the reaction, or how has this topic been accepted in the academic field? We know that today, and I'm going to change a little bit the question, but we know that today we have a very secular academic circle, and we have people that don't believe in that. Or how has been the acceptance of this, and what are their arguments? And there's another question as well. Do they bring the question of the subjectivity of the qualitative research? So is that an argument of them as well? So we just want to know what has been the acceptance or the reaction to this topic. Yes, you know, it's been lukewarm in terms of receptivity by the mainstream academic world. But again, there is so much evidence that now is accumulating that there is less and less resistance. In fact, most of the psychiatric organizations, the World Psychiatric Association, the American Psychiatric Association, the Royal College of Psychiatrists, virtually all major groups now are endorsing taking a spiritual history and addressing these aspects as either resources for patients, or sometimes it can be a liability. It can be, you know, it can worsen the psychiatric illness. But understanding and addressing and usually supporting the person's religious faith now is becoming, and with the 3rd edition of the handbook, I think there will no longer be I don't think there will be any resistance, at least real true academic resistance, to integrating this into patient care. So I'm looking forward to the future, and I will have to leave right now. I'm so sorry. No problem. Thank you so much for participating. Thank you. Bye-bye. No, just a minute, Dr. Koenig. We would like to thank you so much, because, you know, you are very special for us since the beginning of our meetings. And I have a blessing for you here from number 6, from 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Thank you, Dr. Koenig. God bless you always, as always. Bye-bye. Bye. God bless. Sam, agora você pode traduzir a resposta. Então, ele falou basicamente que essa aceitação está aumentando, né? Principalmente porque as evidências estão aumentando em favor da pesquisa, né? Do fator protetivo da religiosidade, da espiritualidade. Então, que essa aceitação está aumentando cada vez mais. Ele falou também que com o 3º handbook, né, que vai sair, também isso, acho que ele falou que a resistência vai diminuir também. Ele acredita que as evidências estão aumentando e isso ajuda também a propagar, né, essa teoria, essa pesquisa. Mas é isso. Hey, thank you, Samila. Love you. Obrigada, Samila. Eu acho que eu pulei uma pergunta do professor Elias. Ele está aí com a gente? Professor Elias, que faz parte do nosso grupo de mestrado em promoção da saúde, também um grande colaborador. Ele tem feito uma pesquisa recente aí sobre estilo de vida, mostrando... I'm here. Yeah, pronto. Pode fazer sua pergunta, professor Elias, que aqui tem a professora Melry, tem o pastor Luiz Rocha. I'm here. I'm watching the symposium. Desculpa, eu pulei sua pergunta, que é uma frase, só aí não tinha uma interrogação, eu falei assim, é só um comentário, mas pode falar.
Não, pô, eu queria estar perguntando ao professor Cone se havia alguns estudos que mostravam, né, que a espiritualidade ela era capaz de promover maior sobrevida para a população de forma em geral. Às vezes a gente estuda muito doente, né, mas a população em geral a gente às vezes não estuda, e eu queria saber se tinha algum estudo que falava que a espiritualidade podia interferir na sobrevida da população em geral. Olha, na minha tese de doutorado, eu estudei justamente, esse foi um dos detalhes que eu estudei, né? É no estudo do SABE, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, e eu analisei a religiosidade, 7 itens da religiosidade com a longevidade dessas pessoas. E ali, depois eu vou te passar os resultados da minha tese, mas lá fala justamente isso, a importância da religiosidade para a longevidade. E quanto mais idoso, mais ele está envolvido com a religião, com a espiritualidade. Então, justamente por causa da finitude, por algumas incertezas da vida, né? Então, ele acaba se aproximando mais da religião, e isso traz de volta para ele essa confiança, essa segurança, essa certeza de algo melhor, essa esperança de uma vida melhor. Então, tudo isso favorece. E também tem o outro lado também, que é o apoio social, né? A frequência à igreja, o fato dele ir à igreja, às vezes ele não escuta, às vezes ele não enxerga bem, mas ele está ali tendo o apoio social dos amigos, da família, e ele consegue, então, ter um maior coping religioso, né? Eu não sei se a Melry quer acrescentar, a doutora Melry quer acrescentar mais alguma coisa com relação a isso? Tem vários estudos que mostram a longevidade. Aí eu me lembrei desse netbook do Koenig. Ele disse que agora vai sair o terceiro, né? Esse aqui foi o segundo. Estão vendo assim, né? Ele é muito pesado, né? E tem vários estudos que mostram exatamente isso. Mesmo junto a pessoas saudáveis, né? Não só em relação ao contexto da doença, mas também junto a pessoas saudáveis, os estudos têm mostrado que sim. E, em especial, pessoas adventistas, em função da alimentação. Então, por conta disso, a longevidade, então, é maior, porque tem uma alimentação mais saudável, cuidam mais do corpo como o templo do Espírito Santo, né? Então, tem vários componentes aí que, no seu conjunto, favorecem a longevidade. O pastor Anderson está com a gente. Obrigada, professora Melry. O pastor Anderson está com a gente aí, capelão do Hospital Adventista do Pênfigo, é isso? Está com a gente? Ele fez um comentário aqui bem interessante de um projeto encabeçado pelo pastor Claudinei, conhecido como a Serenata, onde eles realizam visitas aos pacientes através da musicalização. E eles presenciam, né, muitos milagres na vida dessas pessoas, e principalmente aqueles que estão até em coma, né? Alguns até despertam do coma e ouvem essas orações, né, cantadas. Eu acho que é bem interessante, se ele puder compartilhar bem, senão, mas assim, eu tenho uma experiência de uma amiga que aconteceu isso. A mãe dela estava em coma e ela todos os dias levava como é que chamava aquele aparelhinho, Não é nem celular de hoje, já faz um tempinho que ela fez isso, era um Walkman, é o Walkman, né? E ela colocava as músicas e a mãe escutava a música. E depois que ela saiu do coma, ela disse para a filha que ela ouvia as músicas e aquilo deu força, deu coragem, né, para ela continuar seguindo a vida. Então é bem interessante essa experiência da música na vida das pessoas que estão doentes e até mesmo no UTI, né, em coma. Ok, obrigada, pastor Anderson. Eu acho que nós podemos continuar, Júlia? A Sandra levantou a mão, Gina. Sandra Gomes. Sandra Gomes, esse nome é familiar. Sandra, apareça aí. Aparecendo? Sim. Então, eu queria colocar essa questão que vocês comentaram aí, muito interessante. De forma prática, eu senti isso acontecer na minha vida. Essa questão da musicalização, a questão também espiritual fortalecida. Eu percebi que, ao longo do tempo, tenho sofrido algumas dificuldades, né, na área psicológica. No entanto,
quando eu procurava fortalecer o lado espiritual com a Bíblia, espírito de profecia, músicas que me ajudavam a ter uma reflexão melhor, sermões, palestras que fortaleciam essa questão espiritual e faziam a gente ter uma dimensão maior e ampliar os conhecimentos de como lidar com esses conflitos, não só nas questões, nas áreas sentimentais e trabalhar as questões também importantes como o cuidado com o corpo. Essa questão com a mente vem fortalecer muito quando a gente busca aprimorar o lado espiritual. E você ganha uma expectativa de vida melhor, porque as suas crenças são fortalecidas de que tudo vai passar e que há um jeito para tudo no final da história. Então, você começa a ver as limitações, as dificuldades aparentemente intransponíveis como algo acessível, possível de ser resolvidas. Então, a música, ela ajuda quando você está perdendo foco, alguma coisa que te tirou do sério e mexe, abala teu emocional e você percebe que vai perdendo foco, não consegue concentrar nas coisas porque aquela dificuldade, aquele problema está vindo à tona, a música ela acaba te trazendo de volta para esse universo, né, de reflexões, de percepções mais ampliadas. E, então, nesse caso, eu estou contextualizando a minha experiência pessoal, que realmente eu tinha percebido isso muitos anos atrás. Todo momento que eu estava passando dificuldade, quando eu me voltava para o espiritual e que eu me concentro muito em Deus e busco dele poder, eu encontro caminhos e respostas assim bem plausíveis de se compartilhar. Às vezes até compartilho com outras pessoas quando eu vejo também dificuldade, porque se me ajuda, acaba de alguma forma servindo para alguém que consiga se apropriar da mesma maneira que eu me aproprio, nesse sentido de buscar apoio celestial, né? Apoio divino. E é isso que eu queria compartilhar. Obrigada, Sandra. Obrigada, Sandra. Nós vamos retomar, então, a palestra do professor Koenig, né? Que tivemos que interromper para estarmos ao vivo com ele. Mas agora, se o Arthur puder dar continuidade, a gente finaliza. Eu não sei, Júlia, eu não sei se a Melry também está com um horário restrito, mas se você quiser, a gente pode passar a Melry e o Luiz, e no final a gente coloca o restante da palestra dele. O que vocês acham? Oi, Gina. Nós continuamos 10h15. Então tudo bem, está dentro do horário. Como está no seu programa, está tudo certo. Obrigada, viu? Obrigada. Tá? Pode ficar tranquila. Tá. Eu acho que dá tempo, né, da gente ver a palestra e antes do intervalo, para dar um breakzinho. Cadê o Arthur? Está aqui conosco? Tá, pronto. In more than 80% of studies, delinquency and crime is less common among the more religious. In 80% of cases, that's not surprising, but still, you know, the values, the moral values that religion instills helps young people ultimately to you know, stay free of delinquency and of criminal activity. Marital stability and satisfaction is more common among those who are more religious. Religious individuals are less likely to divorce. They have greater marital satisfaction. They are less likely to abuse their spouse. They are less likely to cheat on their spouse. They are more likely to have an intact family with two parents in the home in between 80 and 90% of these quantitative studies. Here's a recent study that was conducted by the Harvard School of Public Health that followed 66,000 initially married women for a period of up to 14 years, looking at rates of divorce or separation. What they found was between a 40 and 50% reduction in risk of divorce or separation among women attending religious services at least once a week or more. And again, you see this significant P for trend, suggesting that the more a person attends religious services, the lower the likelihood of divorce or separation, at least among women.
Here is a model that helps to explain how religious involvement influences mental and social health. Religious involvement in terms of attending religious services, praying, reading religious scriptures, volunteering for religious reasons, religious education, religious devotion and commitments, religious coping. All of these affect a person's maternal stress and substance use, caregiver nurturing and support, training and modeling morals and values, greater monitoring of youth when they're in their teenage years, coping with trauma, loss, and negative life events, positive cognitions, greater support and involvement with pro-social peers and volunteering, and also more likely to exercise, eat a better diet, not smoke, not use drugs or alcohol, and make pro-social choices, healthy decisions, and enhancing of virtue and character. All of this is enhanced across the lifespan among those who are more religious. And this affects the person's mental and social health. Now, we have a variety of religiously integrated psychotherapeutic interventions. There are cognitive behavioral approaches for emotional disorders that integrate a person's religious beliefs and practices into the therapy. So those include religiously integrative CBT and also religiously integrative CPT. So we have workbooks and structured manuals that can help guide therapists in terms of delivering religiously integrative cognitive behavioral therapy for depression, anxiety, and distressing emotions. And all of these workbooks and therapy guides are available for free on our website. And we have versions of religiously integrative cognitive behavioral therapy for Christians, Jews, Muslims, Hindus, and Buddhists. All of these are available on our website for free. And we've also developed two different interventions for moral injury and post-traumatic stress disorder, spiritually integrative cognitive processing therapy, and there are also religion-specific versions of this intervention. And then also we have an intervention for clergy and counselors that is religion-specific. So here we have moral injury, the symptoms of moral injury, which partially overlap with PTSD in DSM-5, but you can see there's only a small overlap. We believe that moral injury is a syndrome that actually blocks the treatment of PTSD. And so healthcare professionals need to be aware of moral injury and address it in individuals who have PTSD. So here's we have a 12-session spiritually integrative cognitive processing therapy that's delivered over 6 weeks. We have versions, we have the spiritual version and then religiously integrative versions in these various religious traditions. And if you go to this website, you can download the article that describes this intervention for free. So that's, in conclusion, religious involvement is related to better mental, social, and behavioral health and improves these aspects of health over time. Religiously integrative psychotherapy interventions have been developed for many disorders, especially depression, anxiety, and other forms of internal emotional distress. Further resources, I have a little book here that we use in our spiritually integrative cognitive processing therapy for moral injury and PTSD. You can get it for a small cost on Amazon. You Are My Beloved. I have a book out called Religion and Recovery from PTSD. You can get it there on Amazon. And then Pastoral Care for Moral Injury. If you send me an email, I'll send you the workbook. And then Spiritually Integrative Cognitive Processing Therapy for Moral Injury and PTSD. You email Michelle Pierce. She can send you the manual and some of the workbooks. We have a free e-newsletter
also just go to our website, sign up for it. Reports the latest research and all news and lots of different news about religion and health. And we have our summer research workshop coming up in 2023. Come to Duke University in Durham, North Carolina, and take our workshop. This is a workshop that I believe that Gina took, and she got a lot out of it. So I would encourage you all to come. So here's a book that summarizes that workshop, that 5-day workshop, for those interested in conducting research in this area. And here's our website, where there's lots of good information you can get for free. So thank you very much for participating in this presentation. I hope that you can use it in your clinical practices. And so God bless and stay safe. Bom, queridos, de fato, né, foi uma maravilha essa palestra. Foi muito bom também ter o professor aqui conosco para tirar as dúvidas. De fato, né, professora Gina, precisamos de um workshop completo, mais amplo até, porque de verdade é muita informação. E que eu vou tentar depois colocar aqui no bate-papo o site, né, que ele colocou agora na palestra, para quem quiser acessar, buscar o material gratuito que tem lá disponível também. E temos algum tempinho antes, né, do nosso intervalo. Não sei se talvez alguém tenha mais alguma consideração, alguma dúvida que ficou nesse finalzinho aí da palestra dele, nos últimos 8 minutos, né? Mas, de fato, Abraão, muito relevante, sim, né? Amplia os horizontes para essa área de uma maneira bem concisa, né? Antes da gente entrar para o intervalo, eu já vou fazer uma propaganda, né? Aqui do que vamos ter depois. Para que vocês voltem, retomem o link, ou se quiser deixar conectado para ter o intervalo daqui a pouquinho. Como já foi anunciado, a doutora Mary Esperandio está aqui conosco, né? Ela vai falar um pouquinho, nós vamos voltar os nossos olhos agora para o panorama da pesquisa aqui no Brasil. Então, o tema da palestra dela será Panorama Atual da Pesquisa em Espiritualidade e Saúde no Brasil. Eu vou falar um pouquinho da doutora Mary Esperandio, vou já dando esses spoilers aqui do que a gente vai ver depois, tá bom? Ela é pesquisadora na temática da espiritualidade e saúde, ela é professora adjunta no programa de pós-graduação em teologia e no programa de pós-graduação em bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, realizou pós-doutorado em psicologia da religião e em cuidados paliativos, desenvolve pesquisas em torno dos seguintes temas: espiritualidade e saúde, subjetividade contemporânea e religiosidade. Então, eu já queria deixar para vocês essas informações, para que vocês voltem, retomem aqui o nosso intervalo, né? E aí a gente antecipa o intervalo, professora Gina, ou a gente deixa esses minutinhos aqui para bater um papo ainda com quem está aqui conosco? O que é que vocês acham? Eu acho que seria bom fazer um intervalinho para o pessoal tomar uma água, ir no banheiro, mas eu quero agradecer a professora Mel de antemão. Não é fácil, né, a gente tirar um tempinho, parar todas as atividades. Ela é uma pessoa muito ocupada, viaja sempre, está sempre viajando, mas eu quero agradecer a amizade dela. Nós tivemos a oportunidade de ficar juntas lá em North Carolina, em Durham. Conhecemos a Universidade Duke lá juntas, né? Ficamos lá uma semana com o Dr. Koenig. Nós compartilhamos o mesmo carro, né, para ir para o aeroporto. Não sei se ela lembra disso. E depois a gente se encontrou em Malta. Olha só, encontrar na ilha de Malta, num congresso internacional que teve de religiosidade e saúde. A cada 2 anos acontece esse congresso. Então, eu recomendo vocês participarem, porque vocês ficam conhecendo os maiores pesquisadores do mundo nessa área. O Dr. Koenig sempre está lá, ele sempre faz o pré-congresso com os workshops, né? E às vezes a gente pensa que é repetitivo, mas a pesquisa vai andando, a pesquisa vai caminhando. Então, isso é importante, a gente estar bem atualizado e conhecer todas as nuances, né, desse grande tema da religiosidade, espiritualidade e saúde, tá? Então, vamos tirar um tempinho aí, eu acho que seria legal uns 5 minutinhos, né, Júlia? E a gente já retorna. É o mesmo link para todas as atividades, tá, gente? Então, não se preocupe de ficar mudando de sala. 5 minutos, né, Abraão? Ok. Ok. 5 minutos, voltaremos, então. Até mais, gente. Até mais.